ao programa Hora do Estudo Bíblico, com o doutor e professor Lehmann Strauss. Este estudo é o resultado do tempo pessoal com o Senhor, da experiência de ministério pastoral e das conferências bíblicas do Dr. Lehmann Strauss, que nos instrui e encoraja com o ensino da Palavra de Deus. Agora com você, Hora do Estudo Bíblico, na apresentação de Aurélio Campos. Bem-vindos a mais um programa Hora do Estudo Bíblico. Obrigado por acompanhar o nosso programa. Eu gostei muito de preparar este estudo e ele tem sido uma bênção para mim. Me encorajou, me desafiou e eu quero que faça o mesmo por você. Não nos restam muitas lições em Gênesis, então vamos aproveitar ao máximo. Mas antes de começar o nosso estudo, vamos buscar a Deus em oração. Pai querido, queremos pedir que o Senhor esteja nos dirigindo no estudo de hoje. Te agradecemos por nos dar o Teu Espírito Santo, que possamos ser sensíveis à Sua voz e que Ele possa agir em nossos corações, Senhor. Que este estudo da Tua Palavra seja uma bênção para todos nós. Oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Por favor, abra sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 32. Gênesis, capítulo 32. Bom, na verdade, primeiro vamos ver a última parte do capítulo 31, porque não terminamos e eu gostaria de fazer alguns comentários sobre os últimos versículos. Jacó está no caminho, de volta à terra de Canaã, de volta à terra prometida, de volta ao seu lar. Existem algumas coisas neste capítulo 31 das quais eu não mencionei. Então vamos rever brevemente os versículos 36 a 42 e ver a resposta de Jacó para a acusação de Labão. Labão acusou Jacó de roubar os seus deuses, suas imagens, os seus pequenos ídolos. Na verdade, Raquel, sua esposa, tinha roubado e escondido. Labão os perseguiu e os alcançou após 3 dias de viagem. Depois de olhar em todas as tendas, em todos os lugares, em todos os pertences, não conseguiu encontrar as suas estatuetas, os seus deuses. Ele não achou em nenhum lugar. Por isso fica com raiva e levanta certas acusações contra Jacó. E agora Jacó perde a paciência, ele fica irado, até porque ele não sabia quem tinha feito isso. Veja a resposta à acusação de Labão. Eu vou ler a partir do versículo 36, do capítulo 31. Gênesis 31 e os versículos 36 e 37. Então irou-se Jacó e contendeu com Labão. E respondeu Jacó e disse a Labão: qual é a minha transgressão? Qual é o meu pecado que tão furiosamente me tens perseguido? Havendo apalpado todos os meus móveis, que achaste de todos os móveis de tua casa? Põe-no aqui diante dos meus irmãos e de teus irmãos, e que julguem entre nós ambos. Jacó está dizendo: o que você encontrou que pertence a você? Se você encontrou alguma coisa, traga para que todos possam ver, e seu povo e o meu também, e assim eles decidam se sou culpado ou não. Eu não sou ladrão. E depois ele disse, para lembrá-lo: estes 20 anos eu estive contigo, as tuas ovelhas e as tuas cabras nunca abortaram, e não comi os carneiros do teu rebanho. Jacó disse: eu não comi nenhuma carne que pertence a você. Não te trouxe eu o despedaçado? Eu o pagava? O furtado de dia e o furtado de noite da minha mão o requerias. Estava eu assim. De dia me consumia o calor e de noite a geada, e o meu sono fugiu dos meus olhos. Tenho estado agora 20 anos na tua casa. 14 anos te servi por tuas 2 filhas e 6 anos por teu rebanho. Mas o meu salário tens mudado 10 vezes. Ele está lembrando Labão como foi tratado. Então ele também diz: se o Deus de meu pai, o Deus de Abraão, e o temor de Isaque não fora comigo, por certo me despedirias agora vazio. Deus atendeu à minha aflição e ao trabalho das minhas mãos, e repreendeu-te ontem à noite. Jacó disse tudo o que tinha a dizer a Labão. Estes versículos 36 a 42 mostram a ira de Jacó em resposta à acusação de Labão. No versículo 43, Labão não pôde negar o que Jacó disse. Então respondeu Labão e disse a Jacó: estas filhas são minhas filhas, e estes filhos são meus filhos, e este rebanho é o meu rebanho, e tudo que vês é meu. E que farei hoje a estas minhas filhas ou a seus filhos que deram à luz? Labão simplesmente mudou de assunto. É tão hipócrita que finge amor por suas filhas e netos e ainda reclama o rebanho de Jacó. Agora, se Labão fosse honesto, ele poderia ter admitido sua culpa e ter se arrependido. Mas ele era desonesto, egoísta e hipócrita.
Era qualquer coisa menos crente. Nem mesmo dizia ser cristão. Ele era um idólatra pagão. A presença de Jacó por 20 anos de bom testemunho para o Senhor, não influenciaram em nada Labão. Mas seu testemunho influenciou as suas esposas e sua família. Ele tinha um bom testemunho diante deles. E no versículo 44, Labão disse: agora, pois, vem e façamos aliança eu e tu, que seja por testemunho entre mim e ti. Ele diz a Jacó: vamos decidir algo aqui e agora. Vamos resolver esse problema de uma vez por todas. E então lemos: e disse Jacó a seus irmãos: ajuntai pedras. E tomaram pedras, e fizeram um montão, e comeram ali sobre aquele montão. E chamou Labão Jegar-Saaduta, porém Jacó chamou Galeede. Então disse Labão: este montão seja hoje por testemunha entre mim e ti. Por isso se lhe chamou Galeede e Mispá, porquanto disse: atente o Senhor entre mim e ti, quando nós estivermos apartados um do outro. Bem, Labão propôs um pacto, e o memorial acabou chamando-se Mispá, embora tenha vários nomes. Labão chamou de Jegar-Saaduta, que significa montão do testemunho, e Jacó chamou de Galeede, e depois, no versículo 42, muda para Mispá. A palavra Mispá significa torre de vigia. Lembro-me de uma organização de jovens chamada Organização Juvenil de Mispá. Mas essa não é a intenção aqui em Gênesis, apenas uma memória. Esta palavra nunca foi uma bênção. O termo é mal utilizado. Essa não é a intenção. Na verdade, o que significa é que o Senhor fique de olho em você, para que você não me roube. Que o Senhor nos vigie, a mim e a você, quando estivermos separados um do outro. Veja, Labão não confiava em Jacó. Jacó nunca roubou nada dele, mas Labão era um homem desonesto. E a maioria das pessoas desonestas pensam que os outros são exatamente como eles. Desconfiam de todos. Jacó era um homem honesto, mas veja, Labão está dizendo que o Senhor vigie você para você não me roubar. Jacó poderia ter dito o mesmo, pois ele o roubou bastante, que o Senhor vigie você para você não me roubar. Esse é o significado do que alguns chamam de bênção Mispá. Nunca diga que isto é uma bênção, porque não é. Pelo contrário, foi uma aliança entre inimigos. Esse é o significado. Muito bem, vamos ler agora o final do capítulo. Se afligires as minhas filhas, Labão disse a Jacó. Jacó nunca as afligiu. Jacó era um bom marido para Raquel e Lia, e era bom com seus filhos. Mas este hipócrita, egoísta, não confiava em ninguém, porque ele era desonesto. Agora diz estar interessado em suas filhas. Ele diz: se afligires as minhas filhas, e se tomares mulheres além das minhas filhas. Agora Jacó não fez nada de imoral ao tomar 2 concubinas? Essa foi uma sugestão de suas esposas? Não foi ideia dele. Foi ideia delas. Labão disse: se afligires as minhas filhas, e se tomares mulheres além das minhas filhas, ninguém está conosco. Atenta que Deus é testemunha entre mim e ti. Isso não era necessário, amigo. Ele disse que se você for infiel às minhas filhas, suas esposas, Deus está vendo você. Veja, Mispá sugere uma falta de confiança. Labão não confiava em Jacó, e Jacó não confiava em Labão. A ideia principal é que o Senhor vigie você para você não fazer nada que você não deva fazer. Deus é testemunha entre mim e ti. Disse mais Labão a Jacó: eis aqui este mesmo montão, e eis aqui essa coluna que levantei entre mim e ti. O que ele levantou? Ele não levantou nada. Nos versículos 45 e 46 lemos: então tomou Jacó uma pedra e erigiu-a por coluna, e disse Jacó a seus irmãos: ajuntai pedras. E tomaram pedras, e fizeram um montão, e comeram ali sobre aquele montão. Labão teve nada a ver com a construção desse altar ou memorial, com aquele monte de pedras colocadas como aliança. E no versículo 52 lemos: este montão seja testemunha, e esta coluna seja testemunha, que eu não passarei este montão a ti, e que tu não passarás este montão e esta coluna a mim para mal. Em outras palavras, ele está dizendo: se você passar desta coluna para cá, meu território, eu vou te matar. Depois, no versículo 53, lemos: o Deus de Abraão e o Deus de Naor, o Deus de seu pai, julgue entre nós. E jurou Jacó pelo temor de seu pai Isaque. Jacó concordou com Labão, seu sogro. Se isso é o que você quer, eu não tenho nenhum problema. Em seguida, lemos no versículo 54 que
ofereceu Jacó um sacrifício na montanha. Eu creio que foi um sacrifício de ação de graças e louvor a Deus. Ele já se livrou de Labão e Labão não vai mais incomodá-lo, portanto, oferece então um sacrifício de louvor a Deus. E lemos: E convidou seus irmãos para comer pão, e comeram pão, e passaram a noite na montanha. E levantou-se Labão pela manhã de madrugada, e beijou seus filhos e suas filhas, e abençoou-os, e partiu. E voltou Labão ao seu lugar. Beijou seus filhos e filhas, e os abençoou. Ele nunca demonstrou apreço por suas filhas e netos, mas agora está fazendo uma demonstração de afeto. Talvez tenha se emocionado ao perceber que nunca mais veria suas filhas e netos novamente. Talvez ele realmente estava sendo sincero, eu não sei. Mas seja o que for, ele se vai. E a propósito, Labão nunca mais é mencionado na Bíblia, nem seus filhos. No final do capítulo 31, Labão desaparece, o tio e sogro de Jacó, pai de Raquel e Lia. Muito bem, chegamos ao capítulo 32. Agora, para entender o capítulo 32, deixe-me fazer alguns comentários preliminares sobre Jacó. Jacó tinha 2 inimigos. Um deles era Labão e o outro, você se lembra quem era? Vamos voltar para o início. Outro inimigo era Esaú, seu irmão. Bem, um dos inimigos estava fora da terra prometida, fora de Canaã. Esse era Labão, e Labão representa o mundo. O outro inimigo estava dentro da terra prometida, dentro dos limites da terra de Canaã. E é uma tipologia da carne. Então vemos como uma tipologia 2 inimigos. O mundo, o inimigo externo. E a carne, o inimigo interno. Jacó conseguiu a vitória sobre o mundo. Labão já passou. Labão retornou à sua terra e eles colocaram uma coluna de pedras como um lembrete de que Jacó jamais iria regressar ao território de Labão. E Labão não passaria para o território de Jacó. Assim, podemos dizer que Jacó terminou com o mundo. E nós temos que acabar com o mundo também, amigo. 1 João 5,19 diz: O mundo é do maligno. Em Romanos 12,1, Paulo diz: Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não sede conformados com este mundo. Sabe, nós crentes devemos deixar o mundo. Em Gálatas, capítulo 6, Paulo diz: Mas longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Em outras palavras, Paulo está dizendo que não existe nada neste mundo que o atraia. Não o mundo físico, o universo, mas o sistema mundial, do qual Satanás é o cabeça, o príncipe. Em 1 João, capítulo 2, versículo 15, lemos: Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. O crente deve se separar do mundo, mas o crente tem outro inimigo. Um está fora de Canaã, fora da terra prometida, após a vitória contra o mundo. Mas Jacó precisa enfrentar um outro inimigo, seu irmão. Precisa enfrentar o inimigo dentro da terra prometida, dentro da terra de Canaã. Esaú é um tipo da carne. Jacó finalmente se separou de seu inimigo externo, mas a luta com o seu inimigo interno continua. A propósito, isso não é verdade em nossas vidas? Com certeza eu estou falando com pessoas crentes como eu que destruíram o mundo. A verdade é que não há nada neste mundo que me atrai. Não há nada nesse sistema mundial que parece atraente para mim. Eu deixei o mundo. Mas eu devo confessar que tenho um problema com a carne, com esse inimigo interno. Há uma luta interna cada dia da minha vida. Durante esses anos que eu estou ensinando, várias vezes disse: tenho um inimigo, e que luto com ele todos os dias da minha vida. E o campo da batalha está dentro de mim. Aqui está a minha luta todos os dias. Não o mundo. Eu tenho certeza que assim para muitos de vocês também acontece o mesmo. Talvez você não faça as coisas mundanas, talvez você não beba, ou fume, ou adultera, ou diz palavrões e muitas outras coisas, mas você tem que admitir que dentro de você há uma batalha e que esse ego, essa natureza adâmica, controla você. Portanto, vemos que Jacó precisa enfrentar a carne, esse inimigo interno. Em Gálatas capítulo 5, versículos 16 e 17, Paulo disse: Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito. Ou seja, luta contra o espírito. A carne aqui é o velho eu, a velha natureza adâmica dentro de cada um de nós. E Paulo está dizendo que há uma luta, porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis.
Agora, continuando no versículo 19, há uma lista de obras da carne, as quais são adultério, prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias. Estas são as obras da carne, amigo. Jacó conseguiu vitória sobre o mundo, sobre o inimigo exterior, fora de Canaã, fora da terra prometida, mas agora ele tem que enfrentar o inimigo interior. Ele deve retornar a seu irmão. Bem, isso nos leva ao capítulo 32, versículo 1. Jacó também seguiu seu caminho e encontraram-no os anjos de Deus. Essa é uma bela introdução ao capítulo 32. Veja, Jacó terminou com o mundo, mas Deus sabe que a carne, o inimigo interno, será um grande problema para ele. Então Deus vem ao seu encontro. Deus envia seus anjos para encontrá-lo, aqui no versículo 1. Deus apareceu em um momento crucial. Lembre-se que esta é a terceira vez que Deus apareceu a Jacó. A primeira aparição também tinha anjos, no capítulo 28, versículo 12, quando Jacó sonhou e viu uma escada da terra ao céu, com os anjos de Deus subindo e descendo. A segunda vez que Deus se manifestou foi no capítulo 31, versículo 11, em Harã. Mas aqui vemos que Jacó está enfrentando um futuro incerto com Esaú. A carne é imprevisível. Jacó não tem ideia do que o aguardava. Ele não sabe o que vai encontrar quando estiver com Esaú. Não sabe como seu irmão vai reagir. Cerca de 20 anos atrás, Esaú ameaçou matá-lo. Esaú tinha dito: quando meu pai morrer, eu vou matar meu irmão Jacó. E Jacó se lembrava disso, por isso não sabia o que o esperava. A carne é imprevisível. Você e eu sabemos que a carne é imprevisível, amigo. Justamente quando conseguimos vitória sobre o mundo e ainda estamos andando triunfantes, algo acontece dentro de nós. Surge raiva, egoísmo, inveja ou ódio e começamos a dizer coisas que não deveríamos. Nós não vamos nos embebedar, cometer adultérios, dizer palavrões, mas com certeza podemos agir na carne. A carne é imprevisível e quando pensamos que alcançamos a vitória, a carne começa a aparecer. Versículo 1. Jacó também seguiu seu caminho e encontraram-no os anjos de Deus. Agora, os anjos são invisíveis, a menos que, é claro, usem um corpo. Os anjos são seres espirituais. Existem dois tipos de anjos: os anjos caídos, que são os demônios, e os anjos que não caíram. Eles não têm corpos, mas podem entrar em corpos. É interessante ver que os anjos aparecem em forma humana, porque no caminho de volta, em Gênesis 18, apareceram 3 homens a Abraão. Eles eram anjos, mas tinham forma humana. Eles eram seres espirituais. No capítulo 13 de Hebreus, existe um versículo bem conhecido que diz: permaneça o amor fraternal, não vos esqueçais da hospitalidade, porque por ela alguns, não o sabendo, hospedaram anjos. Você alguma vez já pensou que alguém que você está hospedando ou ajudando ao longo do caminho pode ser um anjo? Sabia que Deus pode enviar um anjo ao seu caminho? Bem, aqui estão alguns anjos que vieram ministrar a Jacó, justamente quando ele mais precisava. E Jacó disse quando os viu: este é o exército de Deus. E chamou aquele lugar Maanaim. Amigo, a graça de Deus continua com Jacó. Que Deus maravilhoso, misericordioso, que intervém neste momento, porque sabe que Jacó vai enfrentar um futuro incerto com a carne. Bem, o nosso tempo por hoje acabou e vamos concluir aqui. Mas eu espero você no próximo encontro, pois será muito interessante. Jacó vai passar por uma grande experiência e eu quero compartilhar esse estudo com você. Então, se Deus quiser, vamos continuar no nosso próximo programa. Que Deus o abençoe e até lá. Você ouviu Hora do Estudo Bíblico com o professor e doutor Lehmann Strauss, na apresentação de Aurélio Campos. Se você deseja ouvir novamente esta mensagem, visite a nossa página na internet www.bbnradio.org. Fica o convite para você nos acompanhar amanhã, neste mesmo horário, aqui na BBN. Hora do Estudo Bíblico é uma produção da BBN.